Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós aprenderemos sobre uma função assim extremamente primordial para você poder fazer análises percentuais. Obviamente que ela tem que ser trabalhada em conjunto com outras funções, mas ela é muito importante, chamada is in scope. Como ela funciona? A tradução literal é está no escopo. Não é muito sugestiva, mas explicando aqui para vocês na prática como ela funciona e depois aplicando ela em conjunto com outras funções, vocês entenderão melhor. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma tabela, tá? Vou colocar aqui uma tabela. Ou melhor, uma matriz. Eu tenho uma matriz, categoria e subcategoria. Então vou colocar aqui linhas categoria e cadê aqui? Subcategoria, subcategoria. Beleza. E ali em valores eu tenho a minha receita bruta. Aqui, receita bruta. Show. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, aumentar o tamanho. Beleza, acho que já está tamanho considerável para vocês poderem enxergar. Show. Deixa eu ordenar aqui de maior para menor. Beleza. Agora é o seguinte, tá? Como que a in scope funciona? Eu vou setar para melhorar ainda mais a análise. Depois de subcategoria, eu vou colocar aqui descrição do produto. Vou pegar aqui descrição do produto para melhorar ainda mais a análise. A in scope, basicamente, ela vai avaliar em qual contexto você está e trará o resultado de verdadeiro ou falso. Por exemplo, eu quero avaliar se eu estou no contexto de subcategoria, tá? Agora eu estou no contexto de categoria. Essa aqui é a coluna de categoria. Quando eu clicar no maisinho, esse contexto é subcategoria. Então, nesse cenário, ele trará verdadeiro em subcategoria e trará falso em categoria. Ficou confuso? Vamos para a prática. Seguinte. Botão direito, nova medida. E aqui eu vou chamá-la com o nome que ela é. Is in scope. Opa, ok, beleza. Is in scope está no escopo. Quero avaliar o escopo de subcategoria. Então, de subcategoria, subcategoria. Somente isso. Pressionaria o Enter. Eu vou arrastar essa coluna aqui para valores dentro da minha matriz. Olha o que acontece. Deixa eu agrupar aqui. A função está perguntando se eu estou no escopo de subcategoria, ou seja, esse nível que eu estou analisando aqui é subcategoria? Esse contexto? Não, ele é categoria. Quando eu expandir esses descritivos de informática, eles sim são subcategorias. Então ele traz verdadeiro para mim. Só que categoria ele traz falso. E aí vocês podem observar que, poxa, mas para produto que é o nível depois de subcategoria, eles trouxe verdadeiro também. Mas por que ele trouxe verdadeiro? Porque produto está abaixo do nível de subcategoria. Logo, ele está no contexto de subcategoria. Esses computadores pertencem à subcategoria desktop. Então, como ele está analisando os produtos de uma subcategoria, ele traz como verdadeiro. Em resumo, todos os níveis abaixo do nível que você está analisando no escopo, ele vai trazer como verdadeiro. Acima, ele vai trazer como falso. Dito isso, seguinte, vou desmarcar, tá? E, se eu não me engano, aqui foi na aula de calculate. Vamos organizar as pastinhas primeiro, porque essa switch faz parte dentro da aula de condicionais. Então, deixa eu arrastar ela para cá. Tá? E agora o seguinte. Se eu não me engano, foi dentro de calculate. Isso, exatamente. Aqui ele está sobre o total do faturamento bruto. Como nós estamos olhando aqui a receita bruta, vamos calcular de novo, tá? Eu quero fazer o seguinte.
eu quero ter uma coluna, opa, deixa eu ver também aqui, eu quero ter uma coluna percentual, o quanto que representa cada linha sobre o total. Ou seja, quanto que informática representa sobre o todo, quanto que desktop representa sobre o todo e assim sucessivamente, tá? Então vamos lá, nós já fizemos isso, só vou recapitular fazendo com a coluna receita bruta. Então vou chamar de percentual sobre total receita bruta. Calculate de receita bruta, onde eu faço aqui um all selected e a minha fato vendas. Só isso? Obviamente que não. Tá? Aqui eu vou atribuir, vou colocar aqui, fazer uma divisão. Onde, primeiramente, eu vou dividir o meu valor de receita bruta sobre esse meu valor do total da fato vendas. Caso ele dê um erro na divisão, traga zero. Isso nós já fizemos, tá? Por isso que eu estou passando um pouco mais rápido. Vou mudar aqui para percentual. Agora eu vou mostrar aqui para o meu visual. Então, beleza. Então aqui, 1.420.000 de informática é 38%. Desktops, os 586 mil, é de 15% e assim sucessivamente. Porém, o que acontece? Quantos por cento desktop representa de informática? Eu quero saber quanto que a minha subcategoria representa dentro da minha categoria. E quando eu descer no nível de produto, eu quero saber quanto que o produto representa dentro da minha subcategoria. Ou seja, quanto que cada contexto representa sobre o seu subtotal. É isso que eu quero saber. Então, quanto que 89 representa sobre 586. E quando eu estiver no nível de subcategoria, quanto que 586 representa sobre 1.420. E quando eu estiver no nível de categoria, quanto que 1.420 representa sobre os 3.708. Tá? E para isso, nós utilizaremos o isInScope em conjunto com a switch. Tá bom? Vamos fazer por partes, porque pode ser que fique um pouco confuso, tá? Mas vocês verão que não é tanto assim. Então, bora lá. Essa coluna eu chamei sobre percentual sobre o total receita bruta. O nome da medida que eu chamarei percentual sobre o subtotal da receita bruta. É isso que eu quero. Então, primeiro ponto, tá? Já farei a introdução para vocês sobre variáveis, tá? Variável, o conceito dela é estranho porque a variável nada mais é que uma constante. Você fala, ué, mas é variável ou é constante? Basicamente, eu posso escrever uma expressão e atribuir ela a uma variável. E eu posso utilizá-la inúmeras vezes sem precisar ficar escrevendo constantemente a expressão. Então é o seguinte, o que nós iremos fazer aqui, tá? Para não ter que ficar escrevendo toda hora lá, calculate, receita bruta, vírgula, all da tabela, eu já vou fazer ela logo no início e depois eu vou utilizar essas variáveis em conjunto com a nossa switch para fazer o cálculo de divisão, tá? Então é o seguinte, primeiro eu quero trazer o total de produto. Que o total de produto, a somatória do ao produto vai ser o total da minha subcategoria, tá? Então vamos chamar aqui, ó. Total produto será igual. Para poder adicionar uma variável, eu tenho que escrever var, que aí eu estou chamando a variável, eu dou o nome que eu quero, porém eu não posso utilizar caracteres especiais, cedilha, acento, etc. E nem começar com número, tá? Então, se você precisar fazer e nem espaço. Se você quiser usar um separador, usa o underline ou a diferenciação de letras maiúsculas. Então aqui o que eu quero fazer? Calculate receita bruta, onde nós faremos aqui um all selected de produto, a coluna produto. Aqui, coluna descrição produto. Então esse é o nosso primeiro cenário.
Vamos fazer somente sobre ele e depois nós vamos implementando os demais, tá? Então, primeiramente, nós criamos a variável e para poder chamar essa variável, para poder dar segmento, eu tenho que trazer ela depois de um return. Então, eu escrevo aqui return e aqui embaixo eu posso escrever as funções que eu quero que execute e chamar essa variável. Por quê? O que está aqui para cima do return, ele não será executado, ele só é armazenado. E do return para baixo, ele de fato será executado. Agora, seguinte. Como eu tenho que fazer avaliações de contexto, eu vou utilizar o IsInScope, mas eu preciso verificar se aquele contexto que eu estou avaliando, se ele é verdadeiro ou não. E para utilizar essa condicional, no meu ponto de vista, nada melhor do que a switch, que é o que nós aprendemos nas aulas anteriores. Então, mude, caso seja verdadeiro, true, o que? Está no escopo. Opa, não quero chamar a medida que nós criamos. IsInScope. Está no escopo de descrição produto? Se sim, eu quero fazer uma divisão entre a minha receita bruta e ao invés de eu trazer aqui o total de produto, que ele vai ser a minha subcategoria, eu posso chamar diretamente essa variável que eu acabei de criar, ao invés de eu escrever toda essa função. Então, eu simplesmente já coloco aqui que essa variável executa esta função. Vírgula 0. Se está no escopo, ele vai fazer a divisão da receita bruta sobre o total. Se não estiver no escopo, quero que ele traga em branco, blank. Vamos fazer essa primeira avaliação, somente isso. Tá? Vou colocar aqui em percentual. E olha só o que acontece quando eu colocar aqui dentro da matriz. Aparentemente não aconteceu nada, certo? Tanto no nível de categoria quanto no nível de subcategoria. Agora, quando eu expandir aqui a subcategoria, deixa eu aumentar aqui um pouco a matriz, né? Olha só que interessante. Note que esses percentuais, a somatória deles é 100%. Por quê? A nossa função, nesse contexto, nós estamos avaliando o quanto que o computador desktop representa sobre a subcategoria desktop. Cada um desses contextos eu estou avaliando sobre o todo. Que aqui é basicamente isso. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho. Então, primeiramente, nós calculamos qual é o total da nossa coluna, o total da nossa subcategoria. Para poder trazer uma melhor visibilidade, vamos criar essa medida apartada e colocar uma do lado da outra. Total subcategoria. Aí você pode me perguntar, por que é total subcategoria? Eu estou fazendo sobre o tudo de produto. A somatória de todos os produtos de uma categoria, de uma subcategoria, é a própria subcategoria. Agora eu vou colocar aqui uma do lado da outra. O que nós fizemos aqui? Vou ter que diminuir um pouco o tamanho, que ficou grande demais. Aqui também. Opa. Aqui. Show. Olha o que acontece. Essa medida aqui, total subcategoria, o que ela faz? Ela vai trazer para todas as linhas o valor da subcategoria daquele contexto. Então, dentro de desktop, ele está trazendo aqui para todas as linhas 586.215, que é exatamente esse subtotal. E aí, nesse contexto, ele vai dividir esse por esse, esse por esse, esse por esse, e vai trazer o percentual. É basicamente isso que é feito. Ah, tá. E se eu quiser fazer da subcategoria sobre a categoria? Se eu estiver analisando nesse contexto aqui. Simples. Ao invés de utilizar aqui a descrição produto, eu utilizarei
tudo sobre a subcategoria. E ele vai trazer o total da categoria das respectivas subcategorias. Então já deu para entender mais ou menos como nós iremos dar segmento nos demais, certo? Porque até então, deixa eu remover aqui, o contexto ele só é avaliado aqui percentualmente quando nós entramos no nível de produto. Só que eu quero que quando esteja no nível de subcategoria, ele mostre o percentual sobre a categoria. E quando estiver no nível da categoria, ele faça sobre o todo. Então vamos dar continuidade na nossa medida. Agora, ao invés de eu criar um novo, replicar isso aqui embaixo no novo contexto, eu vou fazer um novo total, só que agora subcategoria. Onde vai ser o mesmo calculate. E note que quando eu estou aqui trabalhando com variáveis, eu não preciso separar com vírgula, ponto e vírgula, uma variável para outra, tá? Não preciso. Porque o que vai ser executado é aqui para baixo. E esse all, ao invés de ser o descrição produto, ele será de subcategoria, subcategoria. Não era para ter pressionado o Enter, mas beleza. Agora, o próximo nível que nós iremos analisar é a subcategoria. Aí vocês podem me perguntar, tá, a switch, ele basicamente ele vai fazer com que, caso seja verdadeiro aquela avaliação, ele vai executar aquela avaliação e sai fora, certo? Por que que eu coloquei produto, que dentro da hierarquia da minha matriz é o último? Porque é o seguinte, se a lógica é, ele encontrou o primeiro, sai fora, e não executa as demais instruções, se eu estiver no nível de categoria e ele executar primeiro categoria aqui, como categoria primeiro, sempre ele vai executar a categoria primeiro, e não vai executar a instrução de subcategoria, e nem de categoria, e nem de produto. Por isso, o que eu faço? Eu faço o inverso. Quando eu vou fazer essa avaliação, eu começo do último para o primeiro. Por quê? Primeiro que ele está avaliando é produto. Aí ele vai olhar a categoria. Pô, não é categoria, vai pro próximo. Subcategoria, não é. Beleza, é produto. Show, executo. Aí no próximo eu coloco subcategoria, que é o nível anterior. Aí quando eu estiver no nível de categoria, ele vai avaliar. É produto? Não. É subcategoria? É. Aí executa. E por último, ele vai fazer a categoria, que é o primeiro nível. Tá? Então, quando nós vamos fazer essa avaliação de contexto percentual sobre o total, você tem que compensar sempre pelo último nível do seu contexto de avaliação, que nesse caso é a descrição do produto. O penúltimo é a subcategoria e o antepenúltimo, ou o primeiro, é a categoria. Dito isso, agora vamos, se estiver no contexto, estiver no escopo de subcategoria, então, é vírgula, faça a divisão de receita bruta sobre o total subcategoria. Caso ele dê algum erro, zero. E se for diferente desses dois contextos, traga branco, que é o blank abaixo. Só faltou uma vírgula aqui no final. Beleza. Vamos pressionar Enter. E o que acontecerá na nossa matriz? Vamos avaliar. Olha que interessante agora. Agora, quando eu estou no contexto de subcategoria, ele faz percentualmente o valor da subcategoria sobre a categoria. Ou seja, desktops, os 586 mil, representa 41% de informática. Notebook, 37% de informática. E MacBook, 21% de informática. Quando eu vou para eletrodomésticos, tem aqui os meus percentuais proporcionais ao meu subtotal, celulares e assim por diante. E o último que ficou faltando é, quando eu estiver no nível de categoria, ele trazer esses meus percentuais sobre o total. Sem precisar utilizar essa coluna aqui de sobre o total receita bruta. Vamos finalizar esse ajuste? Vou deixar até expandido aqui. Ó. Não, aqui não precisa, aqui tá bom. Então vamos dar continuidade. Agora que eu fiz o total produto, total subcategoria, eu preciso do total categoria. Opa, aqui faltou Shift Enter. Var total categoria. Será calculate de receita bruta sobre o total selecionado de categoria.
Team categoria. Isso. E mais um parênteses. E o próximo nível que nós iremos avaliar, tá? Poderia ser feito de duas maneiras. Duas maneiras. Ou eu coloco um próximo is in scope aqui, categoria, e faço essa divisão sobre total categoria. Ou eu posso simplesmente, no lugar desse blank, eu trazer já a divisão entre a receita bruta sobre total categoria. Por quê? Eu tenho 3 níveis da minha matriz. Produto, subcategoria e categoria. Se não é produto, o contexto que eu estou avaliando, e nem é subcategoria, logo é categoria. Então eu não preciso colocar um is in scope novamente. Eu já posso fazer a minha divisão aqui direto. Eu vou fazer minha divisão do meu valor de receita bruta sobre o meu total categoria. Caso dê algum erro nessa divisão, coloque 0. Ao fazer isso, olha o que ocorre. Quando eu estou no nível de categoria, ele divide a categoria sobre o total. Pode ver que percentualmente é o mesmo dessa coluna que nós criamos ao lado. Quando eu estou no nível de subcategoria, ele vai calcular quanto que essa subcategoria representa sobre a categoria. E aí já tem a diferença, porque aqui ele vai continuar calculando sobre o todo, e aqui ele calcula sobre o subtotal. E quando nós estivermos no nível de produto, ele vai analisar o produto, quanto que ele representa percentualmente sobre a subcategoria. Então sempre o percentual ele vai ser proporcional ao seu subtotal. O subtotal de produto é subcategoria. O subtotal de subcategoria é categoria. E o subtotal do total são cada uma das categorias. Certo? E aí você removendo essa coluna de total, você já tem que no mercado, tá? Muito comum utilizar-se a nomenclatura, por mais que não faça muito sentido, porque a tradução literal é compartilhar, mas utiliza-se muito share, o nome. E para você renomear, tá? A coluna sem precisar trocar o nome da medida, é só você simplesmente vir aqui em cima de qual é a medida que você quer trocar o nome, dá 2 cliques em cima e renomeia. Ou clica com o botão direito e renomear campo. Mas aí eu prefiro dar 2 cliques e colocar aqui, ó, share. E pronto. O nome da medida ele continua originalmente aqui. Só que para o visual eu troquei, eu quero que ele apareça com esse nome. E aqui está. Vou ordenar aqui de maior para menor em valor. Então pronto. Informática representa 38 sobre o todo. Dentro de informática, quem é o principal? Desktop representa 41%. E dentro de desktop, quem que é o principal? Quem são os principais nesse contexto? São aqui esses, por exemplo, esses 5 computadores aqui iniciais. E aí eu consigo ver a representatividade do produto sobre a subcategoria e da subcategoria sobre a categoria e da categoria sobre o total. Então é assim que faz o cálculo percentual proporcional ao seu subtotal. Peço que vocês façam pausadamente, pratiquem, porque como já estamos avançando aqui no nível de linguagem DAX, com certeza já aumentou o nível de complexidade. Então é necessário que vocês pratiquem, errem, testem novamente, refaçam, assistam o vídeo, que aí vocês, pegando o conceito, fica super tranquilo para vocês montarem ali os cálculos mediante as necessidades de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, basta deixar no comentário que eu responderei o mais rápido possível. Então, essa aula é isso e vejo vocês na próxima aula.